Um homem pagou o café de uma mulher negra quando viu que seu cartão foi recusado, sem saber que ela era uma CEO milionária que havia sido brutalmente humilhada e demitida 6 meses antes pelo mesmo homem que agora estava atrás dela na fila. Cartão recusado novamente, senhora. Você tem outro cartão? Repetiu o caixa da cafeteria com crescente impaciência, ignorando a fila que se formava atrás de Camila Santos. Ela sentiu o calor subir pelo pescoço. Não era constrangimento, era raiva controlada. Aos 35 anos, Camila havia aprendido que momentos como este revelavam mais sobre os outros do que sobre ela mesma. O cartão corporativo havia sido cancelado exatamente 6 meses atrás, obviamente, mas ela mantinha sua conta pessoal estritamente organizada. Tente este, disse calmamente, entregando outro cartão. Também recusado. O jovem bufou, claramente irritado. Foi então que uma voz familiar cortou o ar atrás dela como uma lâmina. Ei, caixa, coloque o café dela na minha conta. Camila se virou lentamente. Daniel Kirkwood. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, um terno azul marinho que custava mais que o salário de 3 meses de algumas pessoas, e aquele sorriso condescendente que ela conhecia tão bem. O mesmo homem que 6 meses atrás havia dito na frente de todo o conselho: Camila, querida, você sabe que amamos sua perspectiva única aqui, mas talvez seja hora de você buscar oportunidades que se alinhem melhor com seu background cultural. O mesmo Daniel que havia inventado uma reestruturação inexistente para demiti-la da Kirkwood Industries, a empresa que ela havia ajudado a dobrar de tamanho em 4 anos como diretora de estratégia. Não, obrigada, Camila respondeu, sua voz educada mas gélida. Ah, qual é? Todo mundo já passou por isso. É só um café. Daniel riu, levantando seu Apple Watch para o leitor de pagamento. 5,80 não vai me quebrar. O pagamento foi aprovado instantaneamente. Camila aceitou o café com obrigada sussurrado, observando Daniel caminhar em direção às mesas executivas sem nem olhar para trás. Para ele, ela era apenas mais uma pessoa necessitando de caridade, uma história para contar no jantar sobre como havia sido generoso com alguém em necessidade naquela manhã. Ele não fazia ideia de quem ela realmente era ou melhor, de quem ela estava se tornando. Enquanto caminhava em direção à saída, Camila sentiu o peso do envelope em sua bolsa. As assinaturas dos investidores estavam lá, junto com os contratos que mudariam tudo. 6 meses de planejamento meticuloso, reuniões secretas, construindo algo que Daniel jamais poderia imaginar. Ela parou na porta e olhou para trás uma última vez. Daniel estava sentado sozinho, digitando furiosamente em seu celular, completamente alheio ao furacão que estava prestes a atingir sua vida. Se você já foi subestimado por alguém que deveria ter conhecido seu verdadeiro valor, então sabe que a melhor vingança não é servida quente, ela é servida fria, calculada e no momento perfeito. 6 meses antes, Camila havia entrado naquela mesma sala de reuniões da Kirkwood Industries carregando a proposta que salvaria a empresa da falência. 42 slides de puro gênio estratégico, resultado de noites em claro analisando dados que ninguém mais havia conseguido decifrar. Senhores, ela havia dito, ajustando os óculos enquanto conectava seu laptop ao projetor, nossos números mostram que podemos não apenas sobreviver à crise, mas dobrar nossa margem de lucro em 18 meses. O silêncio na sala era palpável. Daniel Kirkwood sentava-se na cabeceira da mesa, brincando com uma caneta Montblanc de 15,000 que havia herdado do pai. Ao lado dele, 5 outros executivos brancos em ternos idênticos, todos herdeiros de fortunas familiares. Perspectiva interessante, Camila, Daniel havia dito sem nem olhar para a tela, mas você não acha que está, como posso dizer, superestimando nossa capacidade de mudança? Esta empresa tem tradições que remontam a 4 gerações. Tradições. A palavra que ele sempre usava quando queria dizer não queremos pessoas como você tomando decisões importantes aqui. Camila havia ignorado o insulto velado e continuado. Por 2 horas, ela apresentou números irrefutáveis, projeções baseadas em análises de mercado que haviam levado meses para compilar, estratégias que revolucionariam não apenas a Kirkwood, mas toda a indústria. Ao final, os aplausos foram educados, mornos. Obrigado, Camila. Vamos considerar suas sugestões. Daniel havia mentido com aquele sorriso paternalista que ela conhecia tão bem. 3 semanas depois, a Kirkwood Industries anunciou publicamente uma estratégia revolucionária de expansão. Palavra por palavra, a proposta de Camila, apresentada por Daniel como se fosse sua própria criação. Os lucros da empresa triplicaram em 6 meses. Camila nem mesmo recebeu um agradecimento. E quando ousou questionar isso, Daniel a chamou em seu escritório. Olha, Camila, você é muito intensa, ele havia dito,
recostando-se em sua cadeira de couro italiana. Talvez seja a hora de você procurar algo mais adequado ao seu perfil. Tenho certeza de que há ONGs por aí que adorariam ter alguém com sua dedicação. ONGs. Como se ela fosse algum tipo de voluntária bem-intencionada em vez da mente estratégica mais brilhante que a empresa já havia tido. Agora, caminhando pelas ruas de Manhattan com o café que Daniel havia generosamente pagado, Camila sorriu pela primeira vez em meses. Não um sorriso de gratidão, mas de antecipação. O envelope em sua bolsa continha mais que assinaturas de investidores. Continha a certidão de nascimento da Gênesis Capital, uma empresa de consultoria estratégica que ela havia construído em absoluto sigilo nos últimos 6 meses. 15 funcionários da Kirkwood já haviam assinado contratos com ela. Não apenas funcionários, os melhores talentos que Daniel havia demitido ou ignorado ao longo dos anos por serem diferentes. Mulheres brilhantes, profissionais negros e latinos que ele considerava desalinhados com a cultura da empresa. Cada um deles nutria ressentimento. Cada um tinha informações privilegiadas. E cada um estava faminto por justiça. Mas o melhor de tudo, Daniel não fazia ideia. Para ele, Camila era apenas uma ex-funcionária problemática que havia entendido seu lugar e desaparecido silenciosamente. Que tolo arrogante! Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Marcus Schum, ex-diretor de TI da Kirkwood, que Daniel havia demitido por questões de adequação cultural, tradução por ser um americano de primeira geração que falava mandarim fluente e tinha muitas ideias estrangeiras. Reunião confirmada para amanhã. Trouxe um presente especial, todos os backups dos e-mails internos da Kirkwood dos últimos 5 anos, incluindo as conversas que Daniel achou que havia deletado. Camila fechou os olhos e respirou fundo. Daniel Kirkwood havia cometido o erro clássico dos homens poderosos, havia completamente subestimado a mulher que havia humilhado. O que ele não sabia era que cada insulto velado, cada oportunidade roubada, cada sorriso condescendente havia sido cuidadosamente catalogado em sua memória. E agora, cada injustiça se tornaria combustível para a máquina de destruição que ela havia construído com a precisão cirúrgica de alguém que entende que a melhor vingança não é servida quente, ela é servida fria, calculada e no momento em que seu inimigo se sente mais seguro e invencível. 24 horas após o café da caridade de Daniel, Camila estava sentada na sala de reuniões do 23º andar de um prédio discreto no distrito financeiro. Ao redor da mesa oval estavam 15 profissionais representando os talentos mais capacitados e subestimados do mercado corporativo americano. Marcus Schum conectou seu laptop ao projetor e sorriu com satisfação maliciosa. Pessoal, vocês vão adorar isto. A tela se iluminou com uma cascata de e-mails internos da Kirkwood Industries. Não apenas e-mails comuns, correspondências que Daniel pensou ter deletado permanentemente, incluindo conversas privadas entre ele e outros executivos sobre a adequação cultural dos funcionários. Este aqui é meu favorito, Marcus disse, clicando em uma mensagem de 2 anos atrás. Precisamos encontrar uma forma sutil de limpar a casa. Muita diversidade está afetando nossa dinâmica tradicional, especialmente aquela Camila muito assertiva para uma mulher na posição dela. Um murmúrio de indignação percorreu a sala. Patrícia Morales, ex-diretora de marketing que havia sido reorganizada para fora da empresa após questionar disparidades salariais, cerrou os punhos. Tem mais, Marcus continuou, abrindo outro arquivo. Aqui ele discute especificamente como se apropriar das ideias da Camila. A estratégia dela é brilhante, mas não podemos deixar alguém, digamos, não tradicional, levar o crédito por salvar a empresa. Vou apresentá-la como minha própria criação. Camila permaneceu calma, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que fez alguns colegas perceberem que estavam testemunhando algo muito maior que uma simples reunião de negócios. Isto é apenas o aperitivo, ela disse calmamente. Marcus, mostre a eles o que encontramos sobre os contratos governamentais. A próxima revelação foi devastadora. Daniel havia sistematicamente mentido em licitações para contratos federais, inflando números de diversidade na empresa, usando funcionários terceirizados e temporários para mascarar a realidade de que 92% da liderança da Kirkwood era composta por homens brancos de famílias privilegiadas. Fraude federal, sussurrou David Park, ex-consultor jurídico. Isso pode resultar em prisão. Pode, vai, Camila respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas primeiro, vamos brincar um pouco. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento das ruas lá embaixo. Vocês sabem qual foi o erro mais idiota que Daniel cometeu ontem? Todos a olharam curiosos. Ele me pagou um café de 5,80. Ela riu suavemente. Um homem que roubou minha ideia, que fez milhões com meu trabalho, que me demitiu por puro preconceito, achou que estava sendo generoso pagando meu café. Patrícia balançou a cabeça em descrença.
A audácia desse homem não conhece limites. Exatamente. E essa audácia é exatamente o que vai destruí-lo. Camila voltou à mesa e abriu uma pasta com documentos. Porque enquanto ele pensa que está no controle, estamos aqui planejando como desmantelar sua vida peça por peça. Ela distribuiu contratos aos presentes. A Gênesis Capital existe oficialmente a partir de hoje. Nosso primeiro cliente, a própria Kirkwood Industries. Como assim? Perguntou Marcos, confuso. Recebi um e-mail esta manhã. Camila conectou seu telefone ao projetor. Daniel, em sua arrogância infinita, decidiu que precisa de consultoria externa para otimizar a eficiência corporativa depois que os números do último trimestre começaram a despencar. A mensagem era de Amanda Foster, secretária executiva da Kirkwood e ex-colega de Camila, que havia mantido contato secreto nos últimos meses. Senhor Kirkwood, gostaria de saber se você conhece alguma empresa de consultoria discreta e competente. Ele mencionou que teve uma conversa inspiradora ontem com uma jovem empreendedora e está repensando como a empresa pode ajudar talentos emergentes. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Ele não faz ideia de quem eu sou, Camila continuou, sua voz carregada de ironia. Para ele, sou apenas uma pessoa negra em dificuldades que ele ajudou por bondade do coração. Agora ele quer contratar uma empresa para resolver os problemas que criou, sem perceber que a empresa sou eu. David Park não conseguiu conter o riso. Isso é genial. Ele literalmente vai pagar para você destruí-lo. Ainda melhor, Camila abriu outra pasta. Amanda me deu a lista de clientes que a Kirkwood perdeu nos últimos 6 meses. Coincidentemente, todos decidiram terceirizar seus serviços de consultoria estratégica. Marcos entendeu imediatamente. Você já está sabotando a empresa por dentro. Não é sabotagem quando você oferece um serviço melhor, Camila corrigiu com um sorriso. É puro capitalismo. Patrícia folheou os documentos, impressionada. Camila, isso representa pelo menos 40 milhões em contratos perdidos. 52 milhões, para ser exata. E isso é apenas o começo. Camila se sentou novamente. Porque amanhã à tarde, a Gênesis Capital apresentará uma proposta à Kirkwood Industries para resolver seus problemas de eficiência e modernização. E qual é o plano? Perguntou David. Simples. Vamos fazer exatamente o que Daniel sempre fez, vamos usar as ideias dele contra ele. Camila abriu seu laptop e mostrou uma apresentação impecável. Por 6 meses, Amanda tem me alimentado com todas as estratégias internas da empresa. Cada plano, cada decisão, cada movimento que Daniel considera genial. E você vai apresentá-las como se fossem suas? Perguntou Marcos. Não, Camila balançou a cabeça. Vou apresentar soluções que expõem exatamente como todas as decisões dele estão levando a empresa à falência. Vou provar com dados irrefutáveis que ele é incompetente e só chegou onde chegou através de privilégio e sorte. Marcos se recostou na cadeira, impressionado. E ele vai pagar para você humilhá-lo publicamente na frente de todo o conselho de diretores. Na frente de investidores. Na frente da mídia especializada que ele mesmo vai convidar para mostrar como está inovando ao contratar consultores externos. O telefone de Camila vibrou. Uma mensagem de Amanda, reunião confirmada para amanhã às 15 horas. Senhor Kirkwood quer todo o conselho presente. Disse que será um marco na história da empresa. Camila mostrou a mensagem para todos, e o sorriso que se espalhou pela sala foi de pura antecipação. Um marco, realmente, ela disse baixinho. Só que não da forma que ele pensa. Enquanto seus colegas discutiam os detalhes finais da operação, Camila olhou pela janela mais uma vez. Daniel provavelmente estava se parabenizando por sua boa ação do dia anterior, sem saber que havia acabado de acelerar sua própria destruição. Porque o que homens como Daniel Kirkwood nunca entenderam era que subestimar uma mulher negra brilhante não era apenas preconceito, era suicídio profissional. E amanhã, numa sala de reuniões cheia de pessoas que sempre duvidaram de seu potencial, Camila finalmente mostraria a eles o verdadeiro significado da palavra adequada. A pergunta que pairava no ar não era se Daniel sobreviveria ao que estava por vir. Era se restaria alguma coisa de sua carreira depois que a tempestade passasse. 15 horas em ponto. Camila entrou na sala de reuniões da Kirkwood Industries carregando uma pasta de couro e um sorriso que não revelava absolutamente nada do furacão que estava prestes a descer sobre aquele lugar. Daniel sentava-se na cabeceira da mesa, radiante de satisfação. Ao seu lado estavam 12 executivos da empresa e 3 jornalistas de negócios que ele havia pessoalmente convidado para documentar sua inovação em gestão corporativa. Pessoal, gostaria de apresentar Camila Santos, CEO da Gênesis Capital, Daniel anunciou com o peito estufado.
Uma jovem empreendedora talentosa que tive o prazer de conhecer ontem e que nos ajudará a revolucionar nossa eficiência operacional. Camila acenou educadamente e conectou seu laptop ao projetor. Obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui para resolver os problemas da Kirkwood Industries. Resolver problemas. Daniel riu. Bem, talvez essa seja uma palavra forte. Digamos otimizar. Não, Daniel. Resolver problemas. Camila clicou no primeiro slide. Porque após analisar seus dados internos, posso afirmar com absoluta certeza que esta empresa está a menos de 6 meses da falência total. O sorriso de Daniel congelou. Alguns executivos se mexeram desconfortavelmente nas cadeiras. Vamos começar com o básico. Camila continuou, sua voz calma e profissional. Nos últimos 18 meses, a Kirkwood perdeu 52 milhões em contratos que eram considerados garantidos. Alguém aqui seria capaz de explicar por quê? Silêncio total. Não. Então deixe-me esclarecer. Ela clicou para o próximo slide, mostrando uma gravação de áudio. Esta é uma conversa gravada entre o Sr. Kirkwood e um cliente em potencial há 4 meses. A voz de Daniel ecoou pelos alto-falantes. Olha, entre nós, sabemos que nossa equipe não tem a mesma diversidade de outras empresas, mas isso significa que temos menos drama e mais foco no trabalho. Daniel empalideceu. Como você conseguiu essa gravação? Ah, Daniel, você realmente achou que poderia demitir 15 pessoas talentosas sem que nenhuma delas guardasse evidências dos motivos reais? Camila sorriu friamente. Próxima pergunta. Alguém aqui sabe por que grandes clientes corporativos cancelaram contratos na mesma semana? Um dos jornalistas começou a tomar notas furiosamente. Camila clicou novamente. A tela mostrou uma série de e-mails internos com as mensagens preconceituosas que Marcos havia recuperado. Precisamos encontrar uma forma sutil de limpar o departamento. Muita diversidade está afetando nossa dinâmica tradicional. Ela leu em voz alta. Este e-mail foi enviado pelo Sr. Kirkwood para todo o conselho há 2 anos. Isso foi tirado de contexto. Daniel gritou, pulando da cadeira. Foi. Camila permaneceu imperturbável. Então vamos ver o contexto completo. O que se seguiu foi uma apresentação devastadora de 20 minutos, e-mails discriminatórios, gravações de reuniões onde Daniel fazia comentários racistas, documentos forjados para contratos governamentais e, mais humilhante de tudo, provas de que ele havia sistematicamente roubado ideias de funcionários que depois demitiu. E aqui chegamos ao cerne da questão, Camila disse, mostrando a proposta estratégica que havia criado 2 anos antes. Esta estratégia que salvou a empresa e rendeu ao Sr. Kirkwood um bônus de 5 milhões de dólares foi criada inteiramente por uma funcionária que ele demitiu 3 semanas depois por questões de adequação cultural. Daniel estava visivelmente suando agora. Quem? Quem é você? Camila finalmente sorriu. Era um sorriso que carregava 2 anos de humilhação, 6 meses de planejamento meticuloso e o gosto doce da justiça finalmente sendo servida. Eu sou Camila Santos, ex-diretora de estratégia desta empresa. A mesma pessoa que você demitiu por ser muito assertiva para uma mulher na posição dela. A mesma pessoa para quem você comprou café ontem achando que estava fazendo trabalho de caridade. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Daniel se apoiou na mesa, as pernas claramente tremendo. Mas a parte mais interessante da nossa história, Camila continuou, é que nos últimos 6 meses, 15 funcionários talentosos que você demitiu por preconceito começaram suas próprias empresas. E sabe quem são os principais clientes deles? Ela clicou no slide final, uma lista impressionante de empresas e contratos que agora pertenciam à rede de profissionais que Daniel havia descartado. Todos os contratos que a Kirkwood perdeu. O valor total dos negócios que migrou para nossa rede, 120 milhões de dólares anuais. Quase 3 vezes a receita atual da Kirkwood. Um dos jornalistas levantou a mão. Senhorita Santos, o que isso significa para o futuro da Kirkwood Industries? Camila olhou diretamente para Daniel, que havia desabado na cadeira, o rosto branco como um lençol. Significa que a arrogância tem um preço. E esse preço é a irrelevância total. Ela fechou calmamente o laptop. A Gênesis Capital não tem interesse em salvar a Kirkwood. Nosso objetivo hoje foi simplesmente mostrar a vocês as consequências de construir um império baseado em preconceito e incompetência disfarçados de tradição. Daniel tentou falar, mas apenas um sussurro saiu. Você planejou tudo isso. Planejei. Camila pegou sua pasta. Cada humilhação que você me impôs, cada oportunidade que roubou, cada sorriso condescendente foi cuidadosamente catalogado e transformado em combustível para este momento. Os executivos se olharam.
claramente percebendo que estavam testemunhando não apenas o fim de uma empresa, mas a destruição completa de um homem que havia confundido privilégio com competência por tempo demais. E Daniel, Camila parou na porta. Obrigada pelo café de ontem. Foram os 5,80 mais caros da sua vida. Quando ela saiu, o som de celulares tocando simultaneamente ecoou pela sala. Investidores, clientes e parceiros que haviam assistido à transmissão ao vivo, cortesia de um dos jornalistas presentes, já estavam cancelando contratos e retirando aportes financeiros. Daniel Kirkwood, o homem que havia construído um império sobre o talento dos outros, agora assistia a esse mesmo império desmoronar em tempo real. E tudo começou com um simples ato de caridade: pagar o café de uma mulher que ele jamais deveria ter subestimado. 18 meses depois, Camila estava sentada em seu novo escritório cobertura no coração de Manhattan, contemplando a vista panorâmica da cidade através das janelas do chão ao teto. A Gênesis Capital havia se tornado a empresa de consultoria estratégica mais respeitada da Costa Leste, com receitas anuais de $230 milhões. Senhorita Santos, a Forbes chegou para a entrevista de capa, anunciou sua assistente pelo interfone. Camila sorriu. A revista a havia escolhido como CEO do ano a primeira mulher negra a receber o título em 15 anos. A manchete seria: como uma demissão injusta criou um império de 200 milhões. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Daniel Kirkwood estava sentado num apartamento de um quarto no Queens, digitando seu currículo num laptop usado que havia comprado no eBay. A Kirkwood Industries havia falido completamente 8 meses após a apresentação de Camila. Investidores retiraram 400 milhões em financiamentos, grandes clientes cancelaram contratos bilionários, e uma investigação federal de fraude resultou em multas que consumiram os últimos ativos da empresa. Daniel havia perdido tudo. A mansão em Connecticut, o iate, as contas bancárias, tudo foi penhorado para pagar dívidas e multas. Sua esposa pediu divórcio e ficou com metade do que restou. Seus filhos, envergonhados pelo escândalo público, mudaram de sobrenome. Daniel Kirkwood, em busca de oportunidades de nível júnior, ele murmurou para si mesmo, digitando uma descrição humilhante para o LinkedIn. 49 anos, CEO de uma empresa falida, tentando encontrar trabalho como analista júnior. A ironia não passou despercebida por ninguém na indústria. Naquela tarde, durante a entrevista da Forbes, a jornalista perguntou a Camila sobre o momento exato em que decidiu destruir Daniel. Não foi quando ele me demitiu injustamente, ela respondeu calmamente. Nem mesmo quando descobri que havia roubado minha estratégia. Foi quando ele pagou meu café achando que estava fazendo caridade para alguém necessitado. O que quer dizer? Aquele gesto revelou exatamente quem ele era: um homem que confundia privilégio com superioridade, que genuinamente acreditava que pagar 5,80 estava salvando alguém menos afortunado. Camila pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ele não me viu como uma igual que estava temporariamente em dificuldades. Ele me viu como alguém que era naturalmente inferior e merecia sua piedade. 3 semanas depois, a revista chegou às bancas. A foto da capa mostrava Camila em seu escritório, com uma manchete em letras garrafais: a vingança de 5 que custou um império. Marcus Schum, agora CTO da Gênesis Capital, entrou em seu escritório com um sorriso malicioso. Camila, você precisa ver isto. Ele mostrou seu telefone. Era um vídeo no LinkedIn de Daniel tentando se promover para vagas de emprego. Oi, eu sou Daniel Kirkwood e estou procurando uma oportunidade para recomeçar minha carreira num ambiente corporativo inclusivo e diverso. Inclusivo e diverso, Camila repetiu, rindo. As palavras que ele mais desprezava se tornaram sua única esperança de conseguir um emprego. Tem mais, Marcos continuou. Recebi uma mensagem dele ontem. Ele quer saber se a Gênesis tem alguma vaga disponível. A sala ficou completamente silenciosa. Ele realmente teve a audácia de pedir um emprego para você? Perguntou Patrícia Morales, agora diretora de marketing, que havia se juntado à conversa. Não apenas isso, Marcos mostrou a mensagem. Gostaria de me candidatar a qualquer posição disponível. Tenho experiência em liderança e acredito que posso contribuir significativamente para uma empresa com valores tão sólidos quanto os da Gênesis. Camila balançou a cabeça em descrença. Ele destruiu 15 carreiras por preconceito, roubou ideias, fraudou contratos governamentais, e agora quer trabalhar para a empresa criada pelas pessoas que demitiu. Qual foi sua resposta? Perguntou Patrícia. Enviei um e-mail de 2 linhas. Marco sorriu. Senhor Kirkwood, agradecemos seu interesse na Gênesis Capital. Infelizmente, sua experiência não se alinha com nossa cultura de respeito, integridade e meritocracia. Atenciosamente,
Recursos humanos. Camila se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Em algum lugar naquele mar de pessoas, Daniel provavelmente estava em mais uma entrevista de emprego humilhante, tentando explicar para recrutadores juniores por que uma empresa centenária havia falido sob sua liderança. Sabem qual é a parte mais gratificante de tudo isso? Ela disse sem se virar. Não é o fato de termos destruído Daniel. É que provamos que o verdadeiro talento não tem cor, gênero ou classe social. É que criamos uma empresa onde pessoas como nós não precisam aceitar migalhas disfarçadas de oportunidades. Patrícia assentiu. 15 ex-funcionários que foram discriminados se tornaram empresários milionários. Essa é uma revolução silenciosa. E a melhor parte, Marcos acrescentou, é que fizemos tudo isso jogando pelas regras. Não foi sabotagem, não foi crime. Foi simplesmente competência superando o privilégio. Camila finalmente se virou, um sorriso genuíno no rosto. Daniel achou que estava sendo generoso pagando meu café. O que ele não sabia era que aqueles 5,80 se tornariam o investimento mais caro da vida dele. Ela olhou para a equipe, pessoas talentosas que haviam sido descartadas, subestimadas, humilhadas por homens como Daniel e que agora dirigiam um dos negócios mais bem-sucedidos de Nova York. A verdadeira vingança nunca foi sobre destruir Daniel, ela disse. Foi sobre construir algo que ele jamais poderia imaginar. Foi provar que quando você subestima as pessoas certas, não está apenas perdendo talento, está criando seus próprios substitutos. Naquela noite, Camila passou pela mesma cafeteria onde tudo havia começado. O mesmo caixa ainda trabalhava lá e a reconheceu imediatamente pela revista Forbes exposta no balcão. Senhorita Santos, é uma honra tê-la aqui, ele disse, claramente impressionado. Ela pediu seu café habitual, um latte grande com dose extra. Na hora de pagar, entregou um cartão preto sem limite. Aprovado, anunciou o caixa sorrindo. Camila pegou seu café e olhou ao redor. Não havia mais executivos arrogantes pagando suas bebidas por piedade. Não havia mais humilhação disfarçada de caridade. Havia apenas uma mulher negra, CEO de uma empresa de $200 milhões, provando todos os dias que a melhor vingança não é se vingar daqueles que te machucaram, é subir tão alto que eles não conseguem te alcançar. 3 anos se passaram desde aquela manhã fatídica na cafeteria. A Gênesis Capital não era mais apenas uma empresa de consultoria, havia se tornado um símbolo de como o talento verdadeiro sempre encontra seu caminho, independentemente dos obstáculos colocados por aqueles que confundem privilégio com competência. Camila agora dava palestras em universidades ao redor do mundo, compartilhando sua história não como um conto de vingança, mas como um manual de como transformar injustiça em combustível para o sucesso. Seus livros Subestimada e O Preço da Arrogância se tornaram best-sellers internacionais. A Forbes a incluiu na lista das 50 mulheres mais poderosas do mundo. A Time a nomeou uma das pessoas mais influentes do ano. Mas o reconhecimento que mais a orgulhava era a carta que recebia semanalmente de jovens profissionais, especialmente mulheres negras e outras minorias que encontraram inspiração em sua história para nunca aceitar menos do que mereciam. Marcos Chun havia expandido a divisão de tecnologia da Gênesis, desenvolvendo softwares que ajudavam outras empresas a identificar e eliminar preconceitos inconscientes em seus processos de contratação e promoção. Patrícia Morales liderava uma fundação que oferecia bolsas de estudo e mentoria para jovens de comunidades subrepresentadas interessados em carreiras corporativas. David Park havia se tornado o consultor jurídico mais procurado da cidade, especializado em casos de discriminação no ambiente de trabalho. Cada um dos 15 funcionários da Kirkwood havia construído não apenas carreiras de sucesso, mas legados que mudavam a forma como a América corporativa funcionava. Quanto a Daniel Kirkwood, ele eventualmente encontrou trabalho como consultor freelancer, ganhando em um ano o que costumava ganhar em um mês. Sua queda havia sido tão espetacular que se tornou um estudo de caso em escolas de negócios sobre os perigos da liderança baseada em preconceito e arrogância. Ironicamente, ele às vezes era convidado para falar sobre lições aprendidas com fracasso, sempre começando suas palestras com a mesma frase: tudo começou quando subestimei uma mulher negra brilhante por causa de um café de 5,80. Em uma dessas palestras, um jovem executivo na plateia perguntou ao Sr. Kirkwood se pudesse voltar no tempo, o que faria diferente. Daniel pensou por um longo momento antes de responder: eu teria escutado. Teria reconhecido o talento independentemente de quem o possuía. E mais importante, nunca teria confundido minha sorte de nascer em uma família privilegiada com competência pessoal. Era uma resposta que mostrava crescimento, mas que chegava tarde demais para mudar o curso de sua vida. No 5º aniversário da Gênesis Capital, Camila organizou uma festa não em um salão luxuoso, mas na mesma cafeteria onde tudo havia começado.
Ela havia comprado o estabelecimento e o transformado em um centro comunitário que oferecia programas de capacitação profissional gratuitos. Na parede principal, uma placa simples dizia: "Nunca subestime o poder de alguém que foi subestimado." Durante o evento, um repórter perguntou se ela alguma vez se arrependeu da forma como havia lidado com Daniel. Arrependimento? Camila reflexionou. Não. Mas também não celebro sua queda. O que celebro é o que construímos a partir dessa experiência. Daniel foi apenas o catalisador. A verdadeira história é sobre os milhares de talentos que agora têm oportunidades porque decidimos criar um mundo corporativo mais justo. Ela pausou, olhando ao redor da sala cheia de jovens profissionais de todas as origens. A vingança perfeita não é destruir seu inimigo. É construir algo tão extraordinário que torna a opinião dele relevante. Enquanto a festa continuava ao seu redor, Camila se lembrou daquela manhã de 5 anos atrás. O constrangimento na fila da cafeteria, o cartão recusado, o sorriso condescendente de Daniel. Ela havia aprendido uma lição valiosa naquele dia. Às vezes, os momentos mais humilhantes de nossas vidas são na verdade presentes disfarçados. Eles nos mostram exatamente contra o que estamos lutando e nos dão a motivação necessária para lutar. Daniel Kirkoda havia pensado que estava sendo caridoso ao pagar 5,80 por um café. Na realidade, havia acabado de financiar sua própria destruição e o nascimento de um império construído sobre valores que ele jamais entenderia: mérito, respeito e justiça verdadeira. A história de Camila Santos não era apenas sobre vingança, era sobre transformar dor em propósito, humilhação em determinação e preconceito em combustível para mudança sistêmica. E tudo havia começado com um simples café. Se esta história te inspirou a nunca aceitar menos do que mereces, lembre-se de subestimar as pessoas certas não é apenas injusto, é o erro mais caro que alguém pode cometer. Porque enquanto alguns pagam cafés por piedade, outros constroem impérios por justiça. E no final, a história sempre lembra quem realmente merecia estar no topo.